Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Vamos dar continuidade ao tema iniciado em nosso vídeo anterior. A parábola do filho mais velho. Lembram? A parábola do filho pródigo. Como nós já havíamos dito em nosso vídeo anterior, a mais estudada de todas as parábolas de Jesus, a de mais profundo significado, a mais contundente delas, a parábola do filho pródigo, a meu ver, deveria chamar-se a parábola do filho mais velho. E por um motivo bem simples, a parábola fora relatada por Jesus em resposta aos comentários dos doutores da lei, dos escribas e dos fariseus a respeito do fato de Jesus receber publicanos e pecadores e até comer com eles. Então vamos ver Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Todos os cobradores de impostos e outros pecadores chegavam a Jesus para o ouvir. Por isso, os fariseus e os doutores da lei o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e até come com eles. Então Jesus contou-lhes a parábola. Nós não iremos relatar novamente, porque já fizemos no vídeo anterior. Mas há um detalhe que nós queremos chamar a atenção, para que a parábola fique e ocupe um contexto. Isto está no livro de Lucas, no capítulo 14, verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer com eles, eis que o estavam observando. Enquanto na mesma casa haviam publicanos e pecadores para o ouvirem, havia escribas, fariseus, doutores da lei, o observando. Jesus, na verdade, era muito amigo dos fariseus. Em um estudo posterior, nós iremos abordar este assunto. Jesus não considerava todos os fariseus como hipócritas, como talvez você tenha aprendido. Jesus não generalizava. E quando falava de fariseus e hipócritas, referia-se a alguns deles, possivelmente os mesmos de sempre, que estavam sempre à sua espreita, o observando, como acabamos de ler. Bem, a parábola foi uma resposta de Jesus àqueles que se consideravam melhores do que todos, pois na verdade ficaram incomodados pelo fato de Jesus receber pessoas de segunda classe, pecadores marginalizados, de má fama e que não entendiam da Torá e dos profetas. Em várias ocasiões, Jesus se viu à frente de fariseus, de escribas e dos doutores da lei, que se mostravam sérios, responsáveis, justos, merecedores do favor divino e mais espirituais do que os demais. Eram, como eu já disse, a classe sacerdotal, os religiosos do seu tempo. A parábola do fariseu e do publicano teve em síntese o mesmo objetivo da parábola do filho pródigo, que eu chamo de a parábola do filho mais velho: repreender e chamar a atenção dos fariseus, dos doutores da lei, para o fato de que Deus olha para o coração e não para as aparências. Vamos ver esta outra parábola, este outro episódio que Jesus contou, bem semelhante às circunstâncias que envolveram a parábola do filho pródigo. Está em Lucas, no capítulo 18, versos 9 até 14. E diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Vejam só a quem Jesus está dirigindo essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro um publicano.
O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ao longo destes 2000 anos, a chamada parábola do filho pródigo tem sido apresentada nos púlpitos das igrejas como a parábola do filho mais novo que saiu de casa, levando a herança que lhe pertencia, desperdiçou tudo da pior maneira possível e arrependido ainda voltou para sua casa e é recebido pelo pai, que lhe oferece um banquete em comemoração à sua volta. Às vezes eu fico pensando aqui com os meus botões, ao pregar sobre essa parábola: por que será que as pessoas não dão a devida importância ao contexto e às circunstâncias em que essa parábola foi contada? Porque isso muda completamente o entendimento da mensagem que Jesus queria transmitir. Nas incontáveis vezes em que vi alguém pregar a respeito dessa parábola, eu inclusive, o pregador se detém sempre, quase que invariavelmente, na situação do filho mais novo, sendo que este não era o motivo da parábola contada por Jesus. Na realidade, o contexto original desta parábola só inclui o filho mais novo para deixar claro a situação do filho mais velho, que não aceitava de jeito nenhum que seu irmão mais novo, depois de viver dissolutamente, ainda fosse recebido com honras pelo pai. Assim fica cristalino que o filho mais novo, que era representado pelos publicanos e pecadores, e o filho mais velho era representado pelos fariseus e doutores da lei, ambos os grupos presentes na casa de um dos líderes dos fariseus naquela ocasião. O claro objetivo de Jesus nesta parábola não era mostrar a situação do filho mais novo, mas sim a situação do filho mais velho, e era isto que estava importando naquele momento em função das circunstâncias. Levando em conta que esta história é tão válida hoje como nos tempos de Jesus, e que trazendo-a para os nossos dias, nós podemos perguntar objetivamente: quem é hoje representado pelo filho mais novo? E quem é representado pelo filho mais velho? Todas as vezes em que eu mesmo preguei sobre o filho pródigo, eu afirmava que ele era aquele irmão ou aquela irmã que tinham deixado a igreja. E nós ali nos comportávamos como quem? Eu pregando e os irmãos ali ouvindo. O filho mais velho? Não, de jeito nenhum. Nós apenas aconselhávamos os irmãos que nos ouviam a receber de braços abertos o filho pródigo, aquele que tinha saído da igreja, aquela ovelha desgarrada. É nesta situação que eu me juntava aos irmãos. Filho mais velho? Não vamos nos comportar como tal, o da parábola. Que falta faz pregar sobre esta parábola sem entender as circunstâncias em que ela foi contada. De acordo com a parábola, nós, os que continuávamos em casa ou na igreja, somos sim o filho mais velho.
A parábola continua sendo dirigida até hoje àqueles que, pregando, como eu mesmo, ou estando na igreja, se comportam como mestres da lei, como aqueles que podem dizer o que deve e o que não deve ser feito, aos escribas, fariseus e mestres da lei do século 21. Portanto, esta parábola é dirigida àqueles que semanalmente se dirigem à igreja, sérios, responsáveis, respeitáveis, com boa aparência, bem vestidos, de terno e gravata ou de taier, e sobre quem não paira nenhuma suspeita. Sei que é chocante, mas estes que acabo de descrever são sim o filho mais velho. É chocante, mas é a verdade. Por mais que doa aos que semanalmente vão à igreja, todos muito bem vestidos e com ares de crente, o filho mais novo um dia poderá voltar. E como se comportarão aqueles que nunca saíram da igreja? Querem experimentar? Quando um destes que um dia, por alguma razão, saiu da igreja e arrependido voltar, façam-lhe uma festa de recepção. Coloquem-no para pregar, deem-lhe um cargo importante na igreja e aí sim veremos como se comportam alguns daqueles que nunca saíram da igreja, o filho mais velho. Quero encerrar convidando você a se inscrever em nosso canal Israel e a Igreja. E convido você também a compartilhar este vídeo, se ele poderá ter alguma utilidade na vida espiritual de outras pessoas. Um forte abraço para você.